sejam todos muito bem-vindos aos 5 Minutos de Fama, especial BBB 25. A gente já está encerrando o nosso ciclo, foram 100 dias de confinamento e hoje, nessa edição, a gente vai falar sobre a grande campeã do reality, que foi a Renata. Ela venceu o programa, gente, com 51,90% dos votos, foi uma grande votação. E em segundo lugar ficou o Guilherme com 43,38% dos votos e em terceiro lugar o João Pedro com 4,72% dos votos. Ao todo foram somados entre os votos da torcida e os votos únicos 178.478.637 votos. Foi voto pra caramba, né? Lembrando que a Renata teve uma grande torcida ao longo de toda a temporada. A gente percebeu cada vez mais a torcida da Renata crescendo, a torcida da Renata cada vez mais ganhando força e o resultado acabou sendo mostrado, né, nessa votação, 51,90% dos votos. Ela é a primeira cearense a ganhar o programa, ela entrou no programa acompanhada pela amiga Eva, elas são amigas há 25 anos, o mesmo tempo, né, de edições do programa, lembrando que o Big Brother tem 24 anos e 25 edições, porque no primeiro ano foram 2 edições, mas as duas entraram juntas, jogaram juntas durante todo o tempo, foi uma parceria muito bonita, foi um exemplo de amizade muito bonito, uma amizade que eu acho que foi a mensagem principal da passagem da Renata e da Eva pela casa, foi realmente essa questão de amizade, apesar de eu ter achado que ela não foi uma grande jogadora e nem merecedora desse prêmio, né? Mas torcida é torcida, voto é voto e o resultado tá aí. No discurso do Tadeu, ele disse que foi muito importante a questão da vitrine para Renata, né? A vitrine do seu Fifi, quando ela foi eleita pelo próprio público para deixar a casa e ir para a vitrine, que foi aquela antiga casa de vidro, e quando ela voltou da vitrine, o Tadeu deu ênfase nisso no discurso, quando ela voltou da vitrine, ela voltou bastante armada, com bastante informação, aliás, muita informação na cabeça e, segundo o discurso do Tadeu, ela utilizou bem essas informações. Eu acho que ela não chegou a utilizar bem essas informações, porém, a volta dela com informações privilegiadas, verdadeiras ou não, fez com que ela ganhasse um grande destaque e aí sim ela começou a ter uma certa importância dentro do jogo, porque até então o jogo da Renata e a presença da Renata era assim bem calma, era uma coisa bem morna. Com a volta dela da vitrine, a coisa começou a esquentar e os demais participantes começaram a ficar ali, né, interessados em saber o que ela tinha ouvido, se era verdade ou não, se aquilo tudo fazia parte, talvez, de uma tática de jogo dela, mas isso aí é muito notório mesmo que ela ganhou tempo de tela e ela ganhou mais destaque, ela ganhou mais representatividade na casa depois da volta dela da vitrine do seu Fifi. Uma outra curiosidade também sobre a Renata é que ela conseguiu eliminar todo mundo do quarto dela, né, do quarto Nordeste. Ela não, o jogo, ela foi a única sobrevivente do quarto Nordeste, chegou até essa final com o Guilherme e o João Pedro, que não eram aliados dela, mas que o João Pedro, no caso, acabou se aproximando um pouco mais dela, né? E aí, depois que ela voltou da vitrine, ela deixou bem claro que tanto o João Pedro quanto o João Gabriel eram usados por ela apenas por questão de voto, e aí, claro, eles também descobriram, se afastaram dela, mas ela chegou na final apenas um pouquinho mais próxima do João Pedro. Quando ela saiu da casa, depois do anúncio de que ela foi a campeã, foi a grande vencedora, ela imediatamente deu um abraço na Eva, um abraço muito apertado. Eu achei muito legal isso, porque reforçou essa questão da amizade entre as duas, e ela deu esse abraço bem apertado na Eva, depois ela foi abraçar os pais, e aí foi um momento muito bonito, um momento de saudade. Ela elogiou a mãe dela, que estava toda bonitona, toda ali, né, bem produzida, e a mãe dela falou: olha, filha, você foi um grande orgulho para todos nós estamos cheios de orgulho de você. Eu achei também que esse momento foi muito bonito. Porém, a gente viu que o Mike se aproximou dela
para poder cumprimentar, ela deu um abraço no Mike. Não foi um abraço muito apertado, foi um abraço assim, enfim, bem rápido, com pouquíssima emoção. Não teve beijo, né? Então, assim, eu acho que já ficou alguma coisa um pouco estranha aí no ar, porque foi um abraço sem beijo, não foi uma coisa de casal. Talvez esse casal realmente não vingue aqui fora no mundo real, mas ela ali abraçou ele abraçou ela, depois ele saiu e ela continuou as comemorações. Óbvio que é um momento muito importante, um momento de muita comemoração, porém, se os dois tinham descoberto esse sentimento no confinamento, será que não foi verdade? Será que não foi tática de jogo? Eu já tinha falado isso aqui nos 5 Minutos de Fama. Na minha opinião, foi uma super tática de jogo dele, e agora vendo esse abraço na final, eu acho que também foi uma tática de jogo dela também. A noite de ontem teve ainda um grande encontro de ex-BBBs que cantavam, né? Que são ex-BBBs cantores, e eles acabaram compondo o elenco do show da grande final. Eu confesso que eu não gostei muito, eu achei que foram... até porque a gente não está falando de grandes cantores, né? A gente está falando de pessoas que cantam, tirando ali a Nayara Azevedo, que tem uma certa popularidade, já tem uma certa carreira, os demais podem até arriscar os seus talentos, mas não são grandes talentos. A gente teve aí duplas bem interessantes, né? Bem curiosas. A própria Nayara com o Fiuk, a Nayara Azevedo com o Fiuk, eles fizeram um número que foi, assim, na minha opinião, péssimo. O grande destaque mesmo da noite ficou com a Vanessa e a Aline Whirley, e também a Marvila e a Maria. Eu achei que a Marvila e a Maria também fizeram ali um dueto bem legal, mas fora disso, as duplas estavam assim bem estranhas, parecia que não tinham ensaiado, estava uma coisa assim meio... Alguns erraram a letra, outros estavam errando a melodia. Teve também a Poca com o Arthur Aguiar, aí teve um momento que eu acho que era a vez do Arthur cantar, ele não cantou, e a Poca também não cantou, e ficou aquele buraco gigante, aí a Poca foi e cantou por cima, quer dizer, ficou uma coisa meio confusa, né? Bom, se a ideia era reunir ex-BBBs nessa edição comemorativa pelos 25 anos, eu acho que faltou um pouco mais de ensaio, talvez um pouco mais de produção, eu não sei, eu só sei que ficou assim um verdadeiro fiasco. Em resumo, essa apresentação de duplas de ex-BBBs foi um verdadeiro fiasco. E aí, o grande final ficou por conta do Paulo Ricardo e da Juliette. Eles interpretaram a música Vida Real, que é uma composição do Paulo Ricardo, que é o tema do Big Brother Brasil, né? Que ficou ali também aquela coisa meio morna, não foi uma coisa assim muito animada, até porque a Juliette tem um estilo, tem um tipo de tom, o Paulo Ricardo tem outro estilo, outro tipo de tom, e aí casar isso tudo na mesma música ficou uma coisa meio confusa. Mas eu acho que assim, essa ideia de trazer essas dobradinhas, né, com essas interpretações de músicas, de trilhas que fizeram sucesso ao longo dessas 25 edições do Big Brother Brasil, não foi nada uma ideia legal, viu? Eu acho que para uma final, para comemorar 25 anos, o Big Brother merecia um show à altura dos seus... 25 anos não, perdão, 25 edições. O Big Brother merecia um show à altura dessas 25 edições. E nesse programa, em clima de festa, é claro que a gente não poderia deixar de mostrar aqui o que está rolando pela internet, né? O que o Brasil está postando. Ao longo de toda essa temporada, a gente viu o grande empenho do Tadeu Schmidt utilizando essa ferramenta da internet em prol do entretenimento, da alegria, da diversão, e também essas charges engraçadíssimas que estão rolando por aí. E nessa edição de hoje, nesse programa de hoje, programa de despedida, a gente vai ver, já adianto para vocês, viu? Uma homenagem aos participantes, aos principais participantes, aos participantes mais icônicos do Big Brother Brasil. Confere comigo. Acorda, Delma! Ai, que susto, homem! A tua voz já me deixa me tremendo todinha. Que isso, minha Delma? Essa voz linda e maravilhosa. Ah, agora sim. Essa voz, a vontade de ver sair aqui só pra te ver tu pertinho assim, pegar, tá bem? Mas quem sai tá eliminado, Vai lá, Delma. Delma. Ah, não, então deixa eu aqui. Então deixa Bom. Maria Eugênia, meu amor. Em cima, embaixo e puxa e vai. Ai, ai, ai. Que sunga branca. Rua Nova Iguaçu. Eu sou beautiful. Essas lágrimas são de verdade ou são falsas? Deixa de ser falsa, menina. Falso. Meu, ela não tem esse direito. Escolhe qual produto. Aquele rolão ali. O desodorante. Fica aqui, Ana!
sabe que meu emoji é um limão. E ele não é inocente e nem bobo. Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Vá votar no Babu. Acho você sim incoerente. Papaparapu. Está onde te convém. Que isso, um filme? Todos os seus jeitos, falas, andados. Não gosto de ignorância não, viu? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Você tem sangue de Maria Bonita. Todo mundo vem aqui pra ganhar 1,5 milhão, não foi pra fazer amigos, não. Se fala, é doja. Se chora, é vítima. Ressignificando essa informação que é falsa. É Brasil! É Brasil do Brasil! Ai, o Brasil tá lascado. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha carreira bem bonita lá fora. A gente foi feliz tentando. Peraí, deixa eu cantar uma música melhor. É assim, ó. Calma, calabreso, calma, calma. Gente. Parem de cantar! Divertido demais, que saudade de participantes assim, icônicos, representativos, cheios de vontade, mas que também acabam, que não caem no esquecimento, como a grande maioria, né? E o resultado tá aí. Quem se esforça, quem faz por onde, com certeza fica na memória de quem acompanha o reality. Nosso programa tá chegando ao fim, foram 100 dias de confinamento, nós fizemos aqui até agora 20 edições do 5 Minutos de Fama, foi um trabalho bastante desafiador pra gente, nós tivemos alguns contratempos ao longo dessa temporada, né, no nosso estúdio, nós tivemos alguns contratempos de vida pessoal também, mas nada que superasse a nossa vontade, a nossa garra e o nosso compromisso e também o nosso comprometimento de levar até você que está aí do outro lado essas informações sobre os resumos dos eliminados, as nossas críticas, as nossas opiniões em relação ao que acontece na casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Gente, esse último programa, né, esse programa de despedida do BBB, foi um programa sem emoção, na minha opinião. Eu acho que faltou mais edição, faltou mais interatividade, faltou mais aquele tempero. Eu acho que ficou uma coisa assim muito mecânica. O Big Brother tem se tornado um programa muito mecânico. Eu acho que com essa saída também do Boninho, com a entrada do Dourado, que já trabalhava com o Boninho antes, mas que com a entrada dele numa posição um pouco maior, eu acho que ficou faltando ainda muita coisa que faz com que a gente fique preso na tela, faz com que a gente fique preso no reality. Foi um reality muito difícil, com poucos acontecimentos. Essa edição foi uma edição que a gente não teve casal, a gente não teve vilão, a gente não teve mocinho, não teve mocinha. Foi tudo assim um pouco estranho, né? Eu acho que a cada final de edição fica aquela reflexão para a edição seguinte, para poder melhorar, e tomara que eles usem essa edição de 25, né, de número 25, que eles usem para poder melhorar bastante. Então assim, agora terminando tudo, a gente fica meio ainda sem saber, né? Como eu já tinha falado aqui, por exemplo, até o último programa nosso ainda não tinha assim muito bem definido o favorito, né? Tava difícil, tava torcendo para o Guilherme por falta de opção, porque ele não era a minha opção de torcida no começo do programa. Eu não consegui formar nem o meu pódio agora na reta final. Foi tudo bastante difícil, mas eu acho que serve de exemplo para que nas próximas edições eles avaliem melhor a escolha de elenco, né? Aquilo que o público está cada vez mais exigente. Então, aquilo que o público quer ver, aquilo que o público gosta de ver, eu acho que isso aí é o mais importante. Bom, a gente já vai terminar por aqui o nosso programa. Você quer assistir todo o nosso conteúdo, tudo que já passou por aqui, né, no nosso canal de Big Brother, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela e aí você vai direto para o nosso canal, direto para a nossa sessão de BBB, de Minutos de Fama, e aí você pode ver não só os programas dessa temporada, mas também os programas das outras temporadas. Tem muita coisa legal aqui no nosso canal. E o que eu posso dizer é o seguinte: como tem muita coisa ainda pra gente falar sobre o que deu certo e o que deu errado, é claro que a gente vai ter o nosso programa bônus, né? Vocês fiquem ligados aqui no canal, a gente vai ter o nosso programa bônus para poder falar sobre o que deu certo, o que deu errado. Como eu disse aqui no programa anterior,
o que deu errado foi muito mais coisa do que o que deu certo, mas eu acho que o que vale é isso, o que vale é a brincadeira, o que vale é o entretenimento, o que vale são aquelas pessoas que reclamam de BBB, dizem que não assistem, mas sabem tudo de BBB, vai saber por quê, né? E eu acho que no momento em que a gente tem tantas plataformas, tantas formas de se divertir, né? De entreter, canal por streaming, internet, celular, um monte de coisa, a gente ainda tem essa oportunidade de acompanhar um reality, ainda com seus altos e baixos. É um reality de qualidade, com dinâmicas bem interessantes, e tomara que na próxima edição a coisa ainda fique muito mais gostosa e muito mais prazerosa pra gente que é público. Então, eu espero todo mundo aqui no nosso canal, no próximo programa, pra gente falar sobre o que deu certo e o que deu errado no BBB 25. A gente se vê. Até lá!